Neste vídeo vamos falar sobre Fred do Fenerbahçe. Pode vir pro Galo? Tem reviravolta ou não? Vamos falar sobre isso. Pedro Abílio. Atacante tem negociações encerradas e Atlético se prepara para o campeonato estadual. Time alternativo vai voltar a ser acionado por Sampaoli. Sobre Lomônaco, vamos falar sobre zagueiro também do Independente. Seria uma boa, a imprensa argentina vem falando muito sobre ele no Galo. Bora contar também que o Atlético Mineiro está perto de contratar o lateral direito Wanderson, jogador de 18 anos de idade que pertence ao Flamengo, e aqui vem uma informação importante. O jogador chegou a receber a ligação de Jorge Sampaoli, com a promessa de que ele seria testado, observado e analisado na equipe principal do Clube Atlético Mineiro. A saideira sobre o giro de notícias. Uma situação aí que pode fazer com que o Júnior Santos não vá para o Bahia. Então vamos falar sobre tudo isso, assista até o final, deixa o like no vídeo, gente. Curte o vídeo, dá essa moral, ajuda demais a gente. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá, vamos falar então sobre o homem, né? Vamos trazer, a imprensa turca começou a trazer um monte de notícia e tá tudo aqui, ó. Né? Tá tudo aqui na matéria aqui no nosso Instagram, hein? Fred poderá deixar o Fenerbahçe e Galo é um dos favoritos para repatriar o jogador. Noticiários da Turquia voltaram a levantar a possibilidade de saída do volante Fred. Fenerbahçe reacendendo interesse do Atlético, clube que tenta a contratação do jogador desde a temporada passada. Nessa janela de transferência, o Galo voltou a fazer movimentos pelo atleta. O CSO, o Paulo Brax, manteve conversas com o empresário do Fred, mas naquele momento o jogador não demonstrava interesse em deixar o futebol turco. Ok, beleza. Inclusive, recentemente, uma pessoa influente da diretoria alvinegra afirmou ao canal Acredito que a contratação estava descartada para a janela que se encerra em março. O cenário, porém, mudou nos últimos dias, ó, vamos ver. O Fenerbahçe anunciou a contratação do volante Kanté, ex-Chelsea, o que intensificou os rumores de uma possível negociação até rescisão contratual envolvendo o Fred. O clube turco precisa, né, teria pressa, na verdade, para negociar o brasileiro, pois quer abrir uma vaga de estrangeiro para contratar um atacante. A janela fecha amanhã. No entanto, há um entrave, Fred só aceita rescindir se receber todos os salários restantes do seu contrato. O volante ainda tem 1 ano e meio, então é muito difícil, né? Com a possibilidade, tem 1 ano e meio de contrato ainda, com a possibilidade da saída do atleta, o Atlético aparece como principal interessado, Fred é torcedor do Galo e tudo, enfim. Aí tá aqui, ó, concorrência por Fred. O volante tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, recebe mais de 2 milhões mensais na Turquia, valor considerado um dos principais entraves da negociação. Além do Atlético, os brasileiros como Flamengo, Palmeiras e Fluminense já foram especulados como possíveis interessados. Na Europa, o Olympiacos da Grécia surge como principal concorrência aí, né, concorrente do Galo. A janela de transferência grega se encerra nesta quinta-feira, caso não haja acordo com o Olympiacos, né? Até essa data o Atlético passaria a ser o favorito na disputa. Mas a grande questão é a seguinte, gente. O Fred, essa notícia, saíram muitas notícias na Turquia e eu tava achando muito curioso. O Vasco tava me mandando aqui, e aí um falava uma coisa, outro falava outra. Um falava que ele tava negociando para vir pro Atlético e tudo, outro falava que o Palmeiras e o Flamengo estavam querendo, e outro falava que não ia sair. Enfim, a informação que a gente tem, o Tanaka até trouxe aí, é o seguinte: neste momento segue aquele interesse do Atlético que tem todo ano tem interesse no Fred, né? Segue o interesse, mas ainda segue sendo muito difícil, muito improvável. Então só se ele ficar livre no mercado, o que não deve, vou cravar, mas o que não deve acontecer, tá? Então se ele não ficar livre no mercado, será que o Atlético vai buscar lá no Fenerbahçe? Né? Então não sei, acho bem difícil. O Atlético em busca de um primeiro volante, e o Fred pode jogar ali, mas enfim, primeiro volante e um zagueiro. Não acredito, então não vou iludir ninguém aqui. A expectativa do Fred, hoje a expectativa é muito baixa. Uma negociação com o Galo é algo bem remoto, mas vamos aguardar, quem sabe aí não acontece o milagre, né? E o Fred aí vem pro Galo. Quero saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? O Atlético deveria trazer o Fred? Joga nesse time do Galo aí titular ou não? Comenta aí. O time volta as atenções para o Campeonato Mineiro. A dúvida agora é sobre a escalação de Sampaoli para o confronto diante do Atlético amanhã na Arena MRV. Quem traz então todas as possibilidades pra gente é ele, Pedro Abílio. Bom dia! Bom dia para você e para quem acompanha o Tiro de Meta. Sexta-feira de atividade na cidade do Galo. Jogadores vão se preparar para o duelo contra o Atlético de São João del Rei. Apenas o segundo treino e muita gente nem vai ter 2 dias em campo, né? Afinal, nessa quinta pela manhã, os jogadores chegaram de viagem, realizaram um trabalho regenerativo e foram liberados. Pelo menos aqueles titulares que estiveram em campo por mais tempo em Bragança Paulista na derrota por 1-0 da última quarta
quarta-feira. O Atlético vai ter de volta ao banco de reservas o técnico Jorge Sampaoli, que cumpriu suspensão e teve de assistir o jogo em uma das tribunas do estádio Cícero de Souza Marques na última quarta-feira. O Galo deu por encerrada a negociação do atacante Júnior Santos com o Bahia. Ele estava encaminhado com o tricolor da Boa Terra para um contrato de empréstimo com opção de compra. Mas os negócios entre as três partes, staff do Júnior Santos, Atlético e Bahia, pararam de avançar nessa quinta-feira. E a informação confirmada pela Itatiaia, antecipada pelos colegas do GE. Globo, é de que realmente o Júnior Santos, a princípio, vai permanecer no Atlético. Essa negociação não andou. Como estava praticamente fora dos planos, vamos observar os próximos movimentos. Se será eventualmente relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli, por exemplo, já que desde 9 de janeiro está liberado pelo departamento médico, depois de ter se recuperado de uma cirurgia pela qual ele passou no ano passado. Outra situação que é uma incógnita no elenco neste instante, a do volante Patrick, que ainda não foi relacionado em 2026, já no fim do mês de janeiro, ele se recuperou também de lesão, desde junho do ano passado não atua, passou também por uma situação bem complicada de lesão em 2025 e não ganhou minutos ainda com o técnico Jorge Sampaoli nesta temporada. São duas situações que até poderiam ser envolvidas em negociações, Vamos observar como o Atlético vai tratar também a situação do Patrick. Agora, quem está sendo preparado para enfim ganhar alguns minutos, não sabemos se já amanhã, mas em breve, é o Matteo Cassierra, atacante que veio do futebol russo e ainda não estreou. Ele tinha ficado fora das relações dos jogos contra o Pouso Alegre e também contra o Bragantino. Cassierra agora deve estar na parte final, dessa parte física para que ele esteja em campo quanto antes com o time do técnico Jorge Sampaoli. Ingressos sendo comercializados com preço único para o sócio Galo na Veia, preços mais baixos para a galera acompanhar Atlético e Atletique neste sábado às 6:30 da noite na Arena MRV. Vamos falar então sobre ele, Informação aqui no nosso Instagram, Segue a gente lá. Sampaoli pede Kevin Lomônaco e jogador terá reunião com o Independente. A imprensa argentina cravou que o Atlético realizou uma oferta oficial ao Independente pela contratação do zagueiro Kevin Lomônaco. O clube mineiro ofereceu cerca de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do defensor argentino. Isso aqui o pessoal é Rubinho News isso aqui, Tô falando do pessoal lá da Argentina, porque o Tanaka já trouxe isso aí há pelo menos aí uns 3, 4 dias, Pelo menos. A proposta, no entanto, foi recusada. O Independente deseja negociar 75% dos direitos do jogador e fixou o valor em 9 milhões de dólares. O Tanaka também já falou sobre isso. Recentemente, o canal Acredita apurou com uma pessoa importante da diretoria do Galo que afirmou que o clube até então não havia feito nenhuma oferta para contratar o zagueiro. O clube argentino adquiriu o Lomônaco junto ao Bragantino por 3 milhões de dólares, mas ainda possui uma pendência financeira com o clube paulista. Até o momento, o Independente pagou apenas 500 mil dólares, restando, nossa senhora, 2 milhões e meio de dólares aí, Então tá igual o Galo aí, Enfim, concorrência. Atlético, além do Atlético, Panathinaikos da Grécia também demonstrou interesse e estuda formalizar uma proposta pelo zagueiro. No entanto, a janela de transferências grega se encerra nessa quinta-feira e o curto prazo torna improvável a conclusão de um acordo. Esse fator pode favorecer o Galo nas negociações, já que o mercado aqui no Brasil, segue aberto, se encerra em março. Pedido de Sampaoli, olha só, reunião decisiva. Kevin Lomônaco vive uma grande temporada e chegou, inclusive, a ser convocado para a seleção principal da Argentina, Defensor é um pedido direto e exclusivo de Jorge Sampaoli, que deseja muito contar com um jogador no elenco alvinegro. De acordo com a imprensa argentina, haverá nesta quinta-feira uma reunião entre os representantes do atleta e a diretoria do Independente para apresentação formal das propostas recebidas. Isso aqui é novidade. Paralelamente, o clube argentino avalia a possibilidade de renovar o contrato do zagueiro até 2028 com reajuste salarial. Mesmo assim, o Atlético pretende formalizar uma nova oferta, acreditando que o desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro possa pesar a favor do negócio, especialmente após sua passagem frustrada pelo Bragantino. Então vamos aguardar. E aí, até quando? Tem lacunas ali no Atlético que precisam ser resolvidas, não é nem melhoradas. É resolvida. Zaga, hoje precisa ser resolvido, e o primeiro volante. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar achar alguém de graça, alguém aí ou investimento mais barato que resolva, O Vitor Hugo tá aí, não resolveu, a gente já sabia que não ia resolver. Pode ajudar? Ajudar é uma coisa, resolver é outra, e o Kevin Lomônaco é um que chega para resolver. Mas é caro? Lógico, resolve, então tem que ser caro mesmo, Enfim, Então vamos aguardar, São Paulo quer o jogador, o Atlético busca aí nesse mercado zagueiro e volante, primeiro volante, vamos aguardar aí se vai ter
algum avanço ou não. Neste momento, tá mais difícil essa negociação ser concretizada, tá? Acho que eu tenho que falar algo importante sobre essa questão do Júnior Santos, tá? Mas o Bahia estava negociando com 2 atacantes, com o Júnior Santos e com o Alejo Vélez. E eles fecharam a contratação do Alejo Vélez por 9 milhões de euros, lá do Rosário Central. E o Alejo Vélez agora é jogador do Bahia. Beto, isso quer dizer então que eles desistiram do Júnior Santos? Não, mas obviamente que a situação fica muito mais difícil, porque é um investimento altíssimo no jogador, o salário do Júnior Santos é muito alto, o Bahia não quer arcar com esse salário, então pode ser que de fato o Bahia desista em breve aí com relação ao Júnior Santos, até porque a situação já está estagnada, não avançou, então agora com a chegada do Alejo Vélez, pode ser que o Bahia não tente mais a contratação do Júnior Santos, e aí a gente chega meio que na estaca zero com relação ao atacante, e aí vamos lá. Eu acho que precisa alguém da diretoria de futebol conversar com o Sampaoli, caso o Sampaoli não queira o Júnior Santos. Fala, ô Sampaoli, o negócio é o seguinte, irmão. A gente investiu 8 milhões de dólares nesse jogador. Ele tá encostado. Não tem nenhuma negociação, ele precisa jogar. Ele já tá treinando já há semanas, ele precisa voltar a ser relacionado, né? E se merecer, a jogar. Porque não dá pra ele ficar aqui parado. Um jogador de 8 milhões parado. E o Júnior Santos não é esse bagre todo, não. Tá, foi mal ano passado, sofreu com lesões, mas não é esse bagre todo não. Então eu acho que o Atlético aí precisa, né, a diretoria de futebol precisa intervir nisso aí, porque não dá também pra ficar lá de braço cruzado. O Atlético deve jogar com os reservas aí no sábado, o Júnior Santos sequer relacionado e tá lá recebendo um salário altíssimo, 1,5 milhão, investimento alto, pra ficar lá treinando. E treina aí, a gente fica aqui. Não dá também, né? Eu acho que tá na hora também de utilizar, até pra você negociar o Júnior Santos. Vai que no sábado contra o Atlético ele fica no banco, entra no jogo e faz um golaço e tal. Enfim, aí ele tá sendo visto. Fica muito mais fácil até pra você negociar. Agora ele encostado, né? E o que se tem dele, por último, é a péssima temporada que ele fez ano passado, fica mais difícil. Então também não dá pra ficar com o Júnior Santos parado treinando, né? Enfim, é a minha opinião, quero saber a sua, comenta aí. Tá na hora de acordar, Remo agora em casa, obrigação de ganhar. Vou usar a palavra obrigação de ganhar, tá? E diretoria, fica o recado, foi assim na vitória contra o Cruzeiro, foi assim no empate contra o Palmeiras e não vai ser diferente hoje. Não contratar o zagueiro e o volante, gente, a gente não briga por nenhum título no ano. Não adianta ter contratado Lodi, Preciado, Vitor Hugo, Maicon, Alaminda, não adianta. Se não trazer o zagueiro e o volante, a gente vai pegar meio de tabela, tá? Meio de tabela, não briga pra não cair, porque o elenco esse ano melhorou em relação ao ano passado. A gente não só critica não, a gente elogia também quando tem que elogiar. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado. Brigar pra não cair, a gente não briga mais não. Isso eu tenho certeza. Mas brigar por título, sem o zagueiro, sem o volante, não briga. Vai ser coadjuvante, vai ficar 10º, sonhar ali no auge em um 8º lugar. Mas se não trazer o zagueiro e o volante, é isso aí. Aí tá na mão da diretoria. Quer brigar por título? Traz zagueiro e volante. Não quer brigar por título? Quer fazer um ano ok? Sem ter muito susto, sem ter muito aperto, mas um ano ali pra ficar ali no bolo com a turma ali, no pelotão do meio ali? É isso aí que a gente tem hoje. Aí cabe a você, diretoria, decidir que rumo que a gente vai tomar na temporada. Galera, tamo junto. Fala massa, já deixa o like para dar aquela força pro canal, fechamos aqui mais um vídeo com notícias em relação a contratações de reforços, as peças que faltam pro nosso elenco, né, cara? Então, para quem tá chegando aí, não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, pós-jogo, então fiquem à vontade para estar se inscrevendo, ativa o sininho também que é muito importante, assim você não fica de fora de nada que sai aqui no canal. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda bastante, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo no espaço de comentário do canal, até porque a participação de vocês também ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia, pela preferência, tamo junto, vou deixar um forte abraço para quem fica e até a próxima, massa, valeu!